Rodada. Estamos de volta aí, pessoal. Programa 101, parte 2. Agora com o nosso Charles aqui. Charles não pôde participar da primeira parte, mas agora está aí na segunda parte para falar desse Campeonato Brasileiro, junto com o nosso Thiago Saraiva aqui também. Rodada 24 do Brasileirão e também o jogo atrasado do Corinthians contra o Grêmio, que deu o que falar. Aliás, os jogos do Grêmio essa semana foram uma beleza. Foram ótimos, né, gente? Foram É ótimos. isso aí. Ótimos para arbitragem. Muito bons. O Muito Grêmio, o bons. Grêmio jogou nesses jogos aí que você tá falando, no mini Paulistão, né? É, Não, e jogou com o Bragantino antes. Pois é, o sim, mini sim. Não, Paulistão. jogou 3 jogos aí com times paulistas. E por falar em Bragantino, olho no Bragantino. Tá Olha, crescendo, né? hein, Time tá? novo. Eu tô para Sim, dizer sim, para tá. vocês que a decisão do Campeonato Brasileiro é Botafogo e Bragantino. Porque o Bragantino Bragantino começou tá subindo a quieto, tabela. ninguém tá falando nada. Agora pegou um Uhum. treinador que parece que é bom, que antes do Sim, sim. Barbieri, Deus me livre, né? Vai jogar com o Palmeiras Sim, semana que vem. O Palmeiras muito focado no Boca Juniors. Aliás, o Abel sim. Ferreira tem que tomar um calmante, hein? Porque lá em La Ah, Bombonera mas, você tá marcado para tomar cartão. Com certeza. mas isso aí é o que se espera. É de Assim, praxe, né? assim. É. Se não tomar o cartão lá na Bombonera, é um Ele não sinal foi do na juízo Argentina. final. Fim dos Eu acho que mundos, a fim do tempo. tia Leila tem que chegar e falar assim, ó, meu amigo, calma aí que aqui é outra parada. Irmão. Aqui, Ah, aqui não é um acho. estádio. Aqui não é um estádio qualquer, não. Aqui a Bombonera, sabendo o histórico do Abel, com certeza a equipe do Boca vai fazer tudo aquilo que a gente já sabe que o Boca faz. Sim. É, Aliás, é assim que vai levando, hein? aliás, a gente está falando do Boca Juniors, o Boca tem, cara, a tabela do Boca, Palmeiras, River Plate e Palmeiras. Semana agitada. Que tabela, hein, cara? Mas vamos falar do nosso Campeonato Brasileiro aqui. Ô, Saraiva, vamos falar da partida que foi segunda-feira, Corinthians. Só lembrando, pessoal, o seguinte: estamos jogando agora Corinthians e Botafogo e amanhã joga Atlético Mineiro e Cuiabá. Não dá pra gente comentar esses dois jogos. Nós estamos gravando aqui às 8h53, no meio do jogo Corinthians e Botafogo e antes do jogo Atlético e Cuiabá, que encerra a rodada 24. Então, esses jogos ficam para segunda-feira. E eu tinha falado no programa anterior que nós íamos comentar aqui também a convocação da seleção brasileira. Só que a CBF resolveu postergar para sábado, 3h30 da tarde. Ninguém vai assistir, né? Mas nós Sim, comenta que sim. segunda também, junto com a final da Copa do Brasil. Agora, Corinthians e Grêmio. Ô, Saraiva, a arbitragem dá uma ajudinha, hein? Porque no final teve uma mão claríssima do Yuri Alberto dentro da área. Foi pênalti. E o VAR nem chamou o Wilton Pereira Sampaio, que é um grande árbitro. A gente sempre elogia ele aqui. Ô, Giovanni, esse jogo aí que a gente está comentando é um jogo para ficar, aqueles jogos para ficar na história, viu? Porque foi um bom jogo. O Grêmio começou à frente no placar, fazendo 2-0. E quando já se esperava que o Corinthians não teria força para reagir dentro de sua própria casa, a torcida não abandona jamais, né? Empurrou o time para frente e o Corinthians ainda no primeiro tempo acabou virando a partida. Mas quem É, diria, né? O Corinthians faz um 3-2 e acaba no segundo tempo o Grêmio também, né? O Imortal acaba buscando suas forças novamente e virando novamente o placar para 4-3. E aí já agora, mais no próximo do término, quando já parecia talvez encaminhar para uma vitória do Grêmio, o Corinthians consegue o empate. E que jogo, meu amigo, de tirar o fôlego. Era bola lá, bola cá, e o jogo equilibradíssimo. E eu já tinha colocado aqui
nossa última participação aqui, que o Corinthians ele encararia esse jogo contra o Grêmio e contra o Botafogo como uma preparação de luxo para os jogos que virão aí na semifinal da Agora, Sul-Americana. sim, mas agora vamos colocar os pingos 4-4, placar bailarino, beleza. Mas para defesa foi uma merda esse jogo. Sim. Tanto, O Corinthians tanto o para Corinthians teve Corinthians um quanto para problema, né? Grêmio. E para o O Grêmio Corinthians tinha pior. uma, Pode o falar. Corinthians teve um problema, né? O Gil, que é o titular aí na zaga, ele acabou não jogando essa partida, né? A gente colocou. O Corinthians entrou com um jogador mais jovem para jogar essa partida. O jogador foi até bem, né? Bem além do que eu esperava para essa partida. Mas a gente vê essa questão que você falou. Um placar tão elevado de gols, a gente tem duas coisas: ou um ataque que foi muito eficiente, ou uma defesa que foi muito falha. Para esse jogo agora, eu aposto nessa segunda hipótese. As duas defesas foram mais falhas. Pois é. Foi bastante Hum. falha. Inclusive, principalmente do Grêmio, né? Porque não pode tomar 3 gols nos acréscimos do primeiro tempo. O Corinthians fez 3 gols em 8 minutos. Pois é. Nos acréscimos do primeiro tempo. Parecia a Alemanha. Vamos falar. A Alemanha faz pênalti no final do jogo e o árbitro não marca. Não, só Cara, contra. agora é o seguinte, vamos lá. O Corinthians também vacilou no começo do segundo tempo, porque o Grêmio foi para cima, evidentemente. Mas com esse placar aqui e o time que o Grêmio tem, você tem que trancar o jogo, cara. Não tem que ir para cima. O Corinthians foi O para Corinthians cima e tomou 2 contra-ataques. o Corinthians estava ganhando a partida, né, depois de ter saído perdendo. Tinha que ter esperado o Grêmio vir para cima e tentar matar o jogo no contra-ataque. E o Luiz Soares marcou um golaço, hein? Marcou um golaço, velho. Como Marcou um sempre, né? golaço. Eu falei aqui nesse podcast que a primeira vez que ele pisasse São Paulo, ele ia fazer um gol. E foi a primeira vez que ele pisou lá em São Paulo e fez na Arena Corinthians, de grandes lembranças para Luiz Soares, que fez um dos maiores jogos com a camisa do Uruguai, lá na Neoquímica Arena, né, contra a Inglaterra. Ele fez 2 gols lá na Copa, 2-1 de virada, enfim. Mas no final do jogo, o Yuri Alberto faz assim, com a mão. E o Ferreirinha cruza a bola bate na mão dele. Tá fora do, tá fora do corpo aqui, ó, do alcance do corpo. O VAR nem mandou revisar. E o pior de tudo foi o VAR falar. Gente, eu sei que os corintianos são meio complexados com o que a gente falando que a arbitragem é sempre pau do Corinthians e tal, mas dessa vez não tem como não falar, porque todo mundo viu que foi pênalti, só o VAR que não. E o áudio do VAR disse que foi jogada normal. Como que foi jogada normal com o braço aqui em cima do corpo, em cima do ombro? Não dá, velho. E, assim, já pensou se o Grêmio chega na 38ª rodada e perde o campeonato por 1 ponto? É foda, hein? E aí, Sara, o que você fala disso? Eu falo que ele tem mais 14 rodadas para fazer esses pontos para não precisar dos dois, né, Ah, João? sabia que você ia falar isso. Sabia que você ia falar. Bom, enfim, o É um Corinthians escapou lance de uma polêmico, derrota. né? É um lance polêmico, né, Giovanni? Que, como se diz, é respeitada em boa parte a opinião do árbitro, né? O que é decidido dentro do campo. O VAR tem esse poder hoje para chamar o árbitro e convocar para caso entenda que houve algum lance que necessite sua revisão. Isso não aconteceu nessa partida. Então, Não, a assim, na verdade é verdade, o VAR que tem que chamar. o VAR chama para fazer esse funcionamento. É, Porque, no caso contrário, vai ser mantido a decisão que foi feita dentro do campo, né? Então, o que que pois é. acontece? Infelizmente, essa história de mão na bola e bola na mão, isso ainda vai muito longe ainda. Corinthians 4, Grêmio 4, foi péssimo para os dois esse jogo. Agora, o Charles, na Ah, quinta-feira o árbitro deu a compensada, porque o Abel Ferreira fez assim.
Ah, mas é. Grêmio 1, Não, Palmeiras mas é. 0. O Abel Uhum. saiu reclamando da arbitragem, Não, fazendo tem. assim para a câmera, Sim, sim. Não, depois dizendo: ele, Isso na daqui é o coletiva, gol. E depois ele ele falou redimiu, que né? foi. Voltou atrás, falou que errou, falou que foi o Palmeiras perdeu por causa dele mesmo e tal. E, assim, sempre tem uma outra polêmica de arbitragem e o Abel é daquele jeito, né? Assim, pelo menos agora ele tá voltando atrás nas coletivas agora, né? É Na para ver se não coletiva pega é um gancho, né? assim, Mas de mas não todo adianta jeito, não, mas não adianta não. Eles vão atrás dele do mesmo jeito. Que mas de para todo ele jeito não o existe STF, isso, né? o STF não, o STJD já falou que vai julgar de novo. Vai, vai. É tipo, o Sampaoli pode chutar o que se for, que tá ótimo. Muito bom. Depois nós vamos falar Mas, disso. Inclusive os mas, jogadores, né, Thais? hum, mas, e, nossa, velho. E, não, mas Agora, é a questão do jogo contra o Grêmio é aquilo, né? O Grêmio conseguiu fazer um gol cedo, né? Assim, isso aí já deu controle para ele do jogo. E é isso, né? E no mais, o Palmeiras ainda tá com aquela falta do Dudu no ataque, né? Que o Abel tá tentando, por algum motivo, é, fazer com que o Arthur jogue lá do lado esquerdo. Bom, tá dando certo para os adversários, né? Como diria, já que não tá conseguindo mas produzir por ó, vou te lá. falar uma coisa. Palmeiras vem jogando Assim, mal, de sim, louco. tá, Eu tô para dizer que corre o risco de sair fora da Libertadores. Porque, né? Isso aí, cara, claro que corre aí. Pô, você acha que não? ah, Que eu tô não, batendo, eu tô gente, batendo a tecla aqui, a questão do ataque. Tipo, o Palmeiras tava uma sequência de uns 6, 7, 8 jogos sem tomar gols. Assim, né? E por isso lá ia tocando. Mas desde que o Dudu machucou e ele teve que mexer no ataque, o ataque, assim, que já não era uma beleza antes, assim, né? Caiu ainda mais de mas em produção. compensação, a gente tem que ser justo que também. O Palmeiras perdeu um caminhão de gol ontem. O Palmeiras perdeu um caminhão de gols É, ontem. Agora é o seguinte, o Abel reclama do calendário, só que o Palmeiras teve 3 dias a mais que o Grêmio para treinar. Então, assim, assim, era para ter o mínimo empatado esse jogo. Mas eu acho que os assim. deuses estavam Ah, com o mas Grêmio nesse sim, dia aí. sim. Mas questão, por exemplo, assim, né, é, a coisa, eu acho que a imagem até que, falando coisa que o Botafogo agradece, né? É tipo o Palmeiras Uhum. ter esses confrontos assim, é, bom que ter, por exemplo, o confronto contra o Bragantino, que é outro jogo difícil, né? No meio das semifinais da Libertadores. E querendo ou não, Tem que escolher. assim, né? Aquela coisa que, tipo, essa partida contra o Grêmio meio que serve como E, um experimento para a é, semifinal da e se o Libertadores. Palmeiras for para a final, cara? Se o Palmeiras for para a final, ele tem um Botafogo 3 dias antes da final. Lá no Time Tapetinho. reserva. Time reserva Né? com o E se estiver Botafogo. disputando o brasileiro? Se for. Pois Ué, é. não tem como final da Libertadores, infelizmente. Não dá. Um time, geralmente os times que vão para a final da Libertadores, tipo, nesse mês que fica entre a segunda semifinal e a final, eles acabam dando uma tirada de pé em alguns jogos. Meio que só se fosse, meio Cara, que isso só é um se for no problema. subconsciente dos jogadores, tem alguns É, jogos que geralmente eles dão uma tirada, assim, né? e isso é um E problema sério, principalmente para o Inter, que corre o risco de cair, né? Se o sim, Inter passar. Bom, vamos passar para frente aqui. O meu caro Thiago Saraiva, o finalista da Copa do Brasil, que vai jogar em casa, perdeu
mais uma vez para o Fortaleza dentro do Morumbi. E você, com esse resultado, já fica com a barriga meio tremendo, porque sabe que o Fortaleza vai ser difícil para o Corinthians na Sul-Americana, né? Mas o Rames Rodrigues ajudou, né, cara? Perder um pênalti daquele não dá, né? Nós tivemos também o confronto na rodada anterior, Fortaleza e Corinthians, aí, que vai ser uma prévia, né? O Corinthians foi com time misto e acabou até meio que equilibrando. O E São aqui o Paulo São também Paulo já veio, também foi, o time São Paulo reserva. já veio um pouco também para esse jogo desgastado da final e também com time meio misto. Então, assim, Não, não inteiramente serve. reserva. Então, não serve tanto de parâmetro, né, Giovanni? Porque eu acho que o jogo contra o Grêmio e o jogo hoje contra o Botafogo são mais parâmetros do que esse próprio jogo contra o Fortaleza. Porque esse sim, o Corinthians veio contra o Grêmio para testar o elenco e hoje contra o Botafogo está testando de novo. São dois times que estão em alto, estão aí nas lideranças do Campeonato Brasileiro e o Corinthians teve esse teste aí, vamos dizer assim, um teste de luxo aí para a semifinal da Sul-Americana. O Isso. que pesa mais nesse jogo do São Paulo é que agora, com essa derrota, o São Paulo se aproxima da zona do rebaixamento. E já diria meu amigo Gil do Placar aí, que pela primeira vez, talvez na história do futebol, nós tenhamos aí uma briga entre Cruzeiro, São Paulo, Corinthians, Vasco e, In- e mais aí, Internacional, Inter Santos. e Santos brigando para não cair. Pois é, na minha infância eu nunca imaginei isso. E nós Assim teremos como, provavelmente dois desses caindo, né? assim como torcedor de Palmeiras e Flamengo, também não imaginava que o time ia um dia ganhar tudo como está ganhando agora, né? Mas enfim, Hum. cara, é uma. Vai cair um grande, a gente sabe disso. Um grande vai cair. E eu não acho que vai ser o. Eu não acho que vai ser o Vasco. Tá? Daqui a pouco eu vou falar do Vasco. Mas Hum. agora, nesse jogo aqui, eu vou fazer um negócio. Flamengo, você quer ganhar do São Paulo? Demite o Sampaoli, contrata Juan Pablo Vojvoda. O Vojvoda, todos os jogos que jogou com o São Paulo, tanto com Talheres de Córdoba quanto com Fortaleza, ganhou do São Paulo todos os jogos no Morumbi. Ele tem a receita. Se tem um treinador que os São Paulinos não gostam de enfrentar, é o Juan Pablo Vojvoda. E vou dizer uma coisa: na gestão dele no Fortaleza, ele ganhou sempre na sorte, no Morumbi. Porque ano passado, o São Paulo não vai para a Libertadores por causa de um gol. E o Fortaleza ganha de 1-0 dentro do Morumbi, com o goleiro do Fortaleza fazendo 43 defesas, inclusive de pênalti, como aconteceu agora também. E o São Paulo bateu agora bola na trave, bola no goleiro. O Ramos fez o seu primeiro gol, mas poderia ter feito o gol de pênalti lá para dar certo. O segundo gol do Fortaleza é um gol de pênalti meio estranho. O árbitro também deixou de dar um pênalti para o São Paulo. São Paulo jogou melhor que o Fortaleza. Mas futebol é bola na caixa, né? Infelizmente. E lá no Castelão a gente só empata. O Vojvoda tem a receita para ganhar de São Paulo, é só contratar ele. Pois é. Passando aqui, vamos continuar com o Saraiva, que a gente estava falando. Vasco da Gama, 5-1 no Curitiba. O Saraiva, Curitiba já deu adeus, né? O E o Curitiba a gente Vasco, já tá com essa pedra aí desde a primeira rodada, praticamente, né, Giovanni? Que o é, Curitiba só veio cumprir tabela. E o Vasco, que a gente vinha falando que se não mudasse, já estava condenado, acabou aí convocando lá, mas também teve que trazer um cara lá do Dragon Ball, né? O Vegeta, o Vegeta. Vegeta para jogar, né? Trouxe o Vegeta lá do Dragon Ball para jogar É, aí e resolveu os problemas. Pablo Verrete. Pablo Verrete. Enfim, o Vasco se reforçou, né, cara? Se reforçou. É E outro, tá em depois viés da de jogada, alta, depois da diferentemente dos jogada do outros. argentino aí mudou, viu? Mudou muito, muito, muito. Vasco da Gama é outro time. É outro time. Gabriel Peg também tem se destacado muito nos últimos jogos aí também. Cara, o Vasco não fazia 4 gols no Brasileirão desde 2019. 5, então nem se fala, né? Desde lá de trás, São né? 9 gols E em 2 jogos agora. 9 gols em 2 jogos, mas são 2 jogos no Rio com torcida do Vasco, né? Que faz uma diferença.
Agora o Vasco tem um confronto direto contra o Santos, mas na Vila sem público. Aí nós vamos ver se o Vasco, se é a torcida que leva o Vasco, se o Vasco realmente tem um time forte, né? E, enfim, o Vasco da Gama, ele tinha que fazer alguma coisa, né? Porque perdeu quase todos os jogos do primeiro turno e agora é uma das melhores campanhas aí do segundo turno e voltou a São Januário, né? Depois que a Justiça fez lá com o São Januário, que foi um negócio abominável. Muito bem, voltando aqui, o meu caro Charles, o outro finalista da Copa do Brasil, pena, né? A ponto, Sim. esse jogo foi tão ruim a ponto da Renata Silveira, que era narradora do Sport TV, falar, pedir para o árbitro não dar acréscimo no primeiro tempo. Não dá acréscimo, não, tá bom assim. E o Flamengo jogou com tudo que podia. Com o Bruno Sim, Henrique, com sim. o Pedro, não jogou com o Gabigol É, que estava suspenso, mas sim, Bruno sim. Henrique, Pedro, com todo mundo, cara. E o Flamengo não deu um chute no gol do Goiás no primeiro tempo. É E o que Goiás, é como. Uhum. e o Goiás, por É sua como. vez, Uhum. dos últimos 10 jogos, empatou 6, ganhou 3 e perdeu só para o Palmeiras, lá nos reclames do Plim Plim. E não, mas é aquela coisa, como a gente estava falando antes, que o Flamengo ele precisava de uma vitória para ter uma moral um pouco restaurada, pelo menos, né, para a final da Copa do Brasil, né? Assim, Isso. mas é como diria, esse jogo aí não deixou a torcida do Flamengo muito animada, não. Uma virada diante para uma virada diante de São Paulo no Morumbi, porque cara, é incrível, assim, que é algo que eu acho que a gente nunca esperava, assim, ver essa queda vertiginosa, assim, do Flamengo. De, O Flamengo do agora está Flamengo, fora do G6, né? Está em sétimo lugar. sim, sim. Atlético Paranaense venceu o Inter. Daqui a pouco nós falar É, disso. uhum. É isso. E, não, é aquela coisa, assim, que a gente percebe, assim, será o quanto tempo o presidente do Flamengo, Landim, vai bancar o Sampaoli? Porque a Eu gente espero que vê que, até tipo, domingo. é, assim, Muito porque, provavelmente. assim, na teoria devia ser até domingo, né? Porque vai que o Flamengo perca e ele der a louca e fala assim, não, vai terminar o ano. Assim, o Vai Flamengo não terminar o vai ano nem com para ele. Libertadores. Aí o Assim, Flamengo, com o time que tem, vai para a Sul-Americana, hein? sim, Quem sim. diria? Aí dá uma quebrada boa, viu? Mas aí, cara, o Fluminense pode ajudar o Flamengo. Você ganhar a Libertadores, vai uma vaguinha ali pro sétimo lugar, né? Sim, sim, mas é aquela coisa Fluminense, de tipo Palmeiras. Ó, assim, recebi o seu em, sétimo, Giovanni. uhum. Tem isso. Sim, sim. Mas é aquela coisa também que em anos anteriores nós tínhamos até o nono, às vezes. Agora não Assim, vai ter, porque o Corinthians é então, 13º, 14º, o São Paulo é 13º, eles podem ganhar, e o Inter é 12º. Então, assim, é, vai ter um G9, mas vai ter os 6 lá e os 3 ali embaixo, se der. pô, que imagina, sim, sim, é aquela coisa assim, algo até atípico, se a gente pensar nos últimos anos Não. E se aqui, isso né? acontecer, pasme, se isso acontecer, quem vai para a Sul-Americana é o 15º, o 16º e o primeiro lugar na Série B. Sim. Repare, Uhum. porque os rebaixados não vão ganhar, né, a vaga. Sim, Enfim, sim. e agora o Flamengo Não muito faz mal, cara. E o sentido, né? Sampaoli chutou o microfone. No fim de semana chutou a grade. Acho que o São Paulo É, deveria chutar o balde e ir embora logo. Você Mas sim, e o ele Charles. chutou o esse seria o microfone, melhor para o balde, o Flamengo, né? jogador, né? Chutou o que tinha na frente até agora. É, diferente do Sim, Neymar que sim. chuta o uraniano. Tá tudo certo. Até mesmo a diretoria do Flamengo tá perdendo as estribeiras por aí, assim, né? De fora do campo, Hum. Agora, Charles, ali vamos no seguindo caso, aqui. mas
Atlético Paranaense 2, Inter 1. O Inter também é um que, se chegar na final da Libertadores, vai suar no Brasileiro, hein? Sim, Vai suar, porque ele vai privilegiar a final da Libertadores se passar pelo Fluminense. E aí, amigo, certeza. a diferença pro primeiro da zona é 4 pontos. Uhum. E a tendência agora, principalmente quando vai chegando no meio do meio do segundo turno para o final, geralmente os times que estão lá embaixo, eles com a corda no pescoço, e geralmente o desempenho deles costuma aumentar um pouco nessa É, reta final, assim, né? já tá aumentando, E né? pelo desespero. Sim, Já já tá está aumentando. aumentando. Vasco, Santos já estão ganhando aí, enfim. Sim, sim. E por outro lado, o Atlético Paranaense, mais um campeonato consistente, hein? Sim, Mas o Atlético Paranaense precisa dar o salto, precisa começar a disputar o título brasileiro. Agora, é que ficar vários parece. anos ali só no top 6 não tá aí, não. Uhum. É que fica a impressão que ele estagnou. Assim, Né? em uma. Ele tá sempre lá em cima, tá com trabalhos consistentes, disputando títulos, né? Ganhou Sul-Americana, Copa do Brasil, final de Libertadores e tal, mas parece que no brasileiro ele não consegue dar o passo final de É, voltar a disputar um título brasileiro. acho que tem Assim, uma né? questão aí também de logística, talvez. Enfim, não sei. E outra coisa importante, perdeu o Vitor Roque. O Vitor Roque não joga mais pelo Atlético Paranaense, porque teve uma lesão aí séria, Hum. só volta ano que vem, né? No Ah, sim. jogo. Ah, não. E ano que Então vem não ele tá no volta. Barcelona. Então não volta mais para o Atlético Paranaense. Não Se volta mais. despediu. Não volta mais e uma tristeza, né? Uma Sim. tristeza. Enfim. Saraiva. Cruzeiro perdeu o Fluminense, um gol de falta e um dos gols mais bonitos de falta desse Brasileirão. Com certeza. Foi um jogo lá e cá. O time do Cruzeiro teve chance de ganhar, mas falta o gestor lá dentro da área para fazer o gol. Sempre assim. Falta o O maior Ronaldo. problema do Cruzeiro nesse campeonato é justamente isso, né? O Cruzeiro ainda faz assim, surpreendeu no começo do campeonato, né? Tendo umas boas vitórias, mas depois ele teve uma fase de queda, né? A gente comentou aqui que ele ficou, acho que 6 jogos sem vencer. E Giovanni, é isso, né? O Cruzeiro ele oscila bastante, né? O Cruzeiro ele não tem um padrão de jogo ainda estabelecido, mas é normal, né? Depois que um time grande desse ficou alguns anos parados lá na Série B, ele volta e com toda a reestruturação da parte administrativa do clube, é natural que o Cruzeiro passe por esses problemas agora, né? Então essa parte de reestruturação ela acontece fora e dentro do campo. Então, o Cruzeiro, até encontrar esse bom futebol de novo, um futebol nivelado, de alto nível, nós vamos ter mais um tempo para isso acontecer. Vai ter mais um tempo. E o goleiro do Cruzeiro tomou outro gol de falta bizarro, né? Outro gol de falta bizarro. Porque a curva que o Léo Fernandes bota naquela bola, eu acho que dava para pelo menos ele pular. Eu acho. Mas os caras na televisão lá exageraram. Falaram que era falta a lá Cristiano Ronaldo, aquelas coisas todas. Cristiano Ronaldo que hoje teve um grande encontro com o Anderson Daronco, lá no Campeonato Saudita. Enfim, as- Inesquecível para é, todo jogador. e pro Daronco também. Ganhou lá um Ó. barril de petróleo lá da Liga Saudita. Foi lá apitar clássico ao Nasser e ao Ahly, né? Mas como eu disse no vídeo anterior aqui, eu me, eu me abstenho de comentar Campeonato Saudita. Enfim, mas vamos passar aqui. Ô Charles, vamos. A grande surpresa do Brasileirão pode ser considerado Botafogo, mas no meu entendimento é Bragantino. O Sim. time tá ali comendo pelas beiradas, cara. Ninguém tá falando dele. Tá em quarto lugar, 43 pontos. E o O, América, por outro lado, é a surpresa negativa. sim, Matheus sim. Cavicchioli falhou nos 2 gols do Bragantino.
E, enfim, o América parece fadado a cair também junto com o Curitiba. Infelizmente o América desandou de vez, assim, né? Que como a gente no começo do campeonato o América começou jogando bem, mas tendo azar e perdendo, assim, agora a coisa desandou de vez, Andou assim, de né? vez. Porque eu imagino aqui que nas últimas rodadas, algumas rodadas atrás, o América estava junto com o Vasco. E dá para perceber que o Vasco deu uma reagida e já está na boca da zona de rebaixamento para sair. Assim, o América ficou lá embaixo, lá E a atrás, América, assim. e tem América e Vasco agora. O Vasco tem 3 confrontos diretos seguidos, né? Jogou Curitiba, joga com a América agora segunda, Uhum. confronto que eles estavam devendo, e joga com o Santos no outro fim de semana, no dia primeiro. E, enfim, Sim. tá. O E Bragantino, para mim, é a grande surpresa do campeonato. Se brincar, eu vou sim. disputar o título com o Botafogo. E ninguém tá falando dele. Uhum. Ou como diria o Caixinha encaixou lá no Bragantino. É. Assim, Aprendeu isso aí com o Thiago Saraiva, né, cara? Que piar. Pois é. sim, sim. Bom, Mas só para é. finalizar aqui, meu caro Uhum. Charles, temos o nosso Bahia, que conseguiu a proeza de perder para o Santos dentro de casa, saiu ganhando no segundo tempo e tomou a virada no último lance também. O Santos que parece que é só demitir treinador que joga um joguinho bom, aí ilude a torcida, depois joga Sim, mal. Mas agora o Santos tem 12 dias para preparar, né? Você vai sim, sim. rapidinho aí que eu já estou fechando aqui o tempo. É, mas mas é aquilo lá que fala assim, essa é uma bobeira que o Bahia teve que conseguir levar uma virada do Santos em casa. Ô, esse jogo, se por acaso o Bahia cair, por acaso o Bahia E vir a esse é o jogo, cair, esse é o jogo que ele caiu. porque o Bahia Assim, né? ressuscitou o Santos, né? Sim, Esse jogo literalmente, aí. ressuscitou o Na Santos. próxima rodada, Santos e Vasco. Santos e Vasco. O O Santos jogo sem desesperado. público. Santos sem público, porque os caras jogou copo lá contra o Grêmio, né? Aliás, o Uhum. Flamengo tem que ser punido também, que na final da Copa do Brasil jogaram copo no Calheri, né? Mas enfim, Ah, mas esquece. Punição esquece, para eles? Esquece. esquece. Bom, é isso. Próxima rodada, lembrando, Corinthians e Botafogo nesse momento 0-0. Segunda-feira a gente comenta isso. Botafogo com um a menos, hein? Então o Corinthians tem a obrigação de ganhar. E, cara, É aí que o não Botafogo ganha. vai ampliando um pontinho aí acima do Palmeiras, né? Para cima, né? Ampliando um ponto aí. Na próxima rodada temos jogos atrasados, né? América e Vasco na segunda-feira e São Paulo e Curitiba na quarta. Além, claro, do fechamento da rodada Atlético Mineiro e Cuiabá. Amanhã nós vamos comentar a segunda. Próxima rodada só no dia 25, aliás, dia 30, né? Rodada 25. Uhum. Flamengo e Bahia. Chaves. É. Assim, o Flamengo, né? O São Paulo Já com tiver é técnico Bahia. novo, talvez. Se for com técnico novo, o Flamengo. Se não, se for com o Sampaoli, é aquele jogo com empate. Saraiva. Fortaleza e Grêmio. Saraiva, Grêmio. Grêmio. São Paulo e Corinthians. Olha, Choque Rei. Não, Choque Rei não. Choque Rei rapaz. com o Palmeiras, né? Clássico É, majestoso. Majestoso. O Charles vai botar no fica entre árbitro, vocês então dois aí, hein? é, Vocês dois se resolvam valendo o aí. rebaixamento. Muito bem. Empate. Empate. Cuiabá e Fluminense. Charles. Fluminense. Fluminense. Fluminense aí. Inter e Atlético Mineiro na faixa 4K da Empate. Sport TV. Cruzeiro Empate. e América. Charles. Passa aí. Cruzeiro. Aí, confronto direto lá embaixo, né? Curitiba e E Atlético afunda Mineiro. de vez. Atletiba. Olha aí. Atletiba, Atlético. caralho. Santos e, Atlético para fundar o Curitiba. Santos e Vasco da Gama. Charles. Vasco. Bragantino e Acho que o Vasco. Palmeiras. Saraiva. Bragantino. Aê! Ah, mas Finalmente eu o acho que o palpite Bragantino certo. ganha também. E na segunda-feira, dia 2 de outubro, Botafogo e Goiás. Botafogo, né? Se bem que o Goiás é Botafogo. muito retranqueiro. E a Mas classificação, ou o Botafogo ganha de 1-0 ou é 0-0.
Nesse O momento jogo. está Botafogo e Corinthians 0x0, estão 52 para o Botafogo, 44 Grêmio, aliás, 44 Palmeiras, 43 Grêmio, 42 Bragantino, né? Tem que ficar de olho. Seria o top 4 aqui, junto com o Fluminense e Atlético Paranaense, que iriam para Libertadores nesse momento, né? E lá embaixo, falando aqui, Cruzeiro 29, Inter 29, São Paulo 28, Corinthians 28, Goiás 26, Bahia 25, Santos 24, Vasco 23, América 17, Curitiba 14. É isso, minha gente. Bahia Concluímos perdeu aqui a o chance de programa. pôr o Santos lá embaixo, É, hein? concluímos aqui Sim. mais um programa 101. Você aí do outro lado, se inscreva, comente, compartilhe. No YouTube, no Spotify. É isso aí. Temos gol do Segunda-feira a gente Corinthians. volta. Ah, não. Tem gol do Corinthians. Enfim, obrigado, Charles. Obrigado, Saraiva. Nossa. Segunda-feira estamos de volta. Valeu, até mais. Convocação da Seleção Brasileira.